Oi, eu dou as boas-vindas a quem estiver por aqui, nesta aula que é intitulada Jornalismo, Crítica de Arte, Liberdade de Imprensa e Esfera Pública Burguesa. É uma aula que foi preparada para um curso coletivo de pós-graduação intitulado Mídias e Literatura, Suportes e Conteúdos, um curso que foi oferecido em conjunto por dois programas de pós-graduação da Unesp, o programa de pós-graduação em Letras, no qual eu sou professora, e o programa de pós-graduação em História. O objetivo do curso era o de debater questões pertinentes à história dos impressos periódicos nos séculos XIX e XX e, assim, oferecer elementos para novas abordagens sobre a história da imprensa e suas relações com a literatura. Na descrição do vídeo eu vou colocar um link para a página desse curso, que é um curso que propôs uma série de aulas dadas por diversos professores brasileiros e estrangeiros, e ele foi uma das atividades de uma rede de pesquisa internacional concebida no âmbito do Programa de Internacionalização da Unesp, o PRINT, e a maioria de seus pesquisadores investiga ora literatura, ora problemas de história, com especial atenção para a história da imprensa e a da circulação dos impressos no Brasil e nas Américas. Como pesquisadora integrante desta rede, a minha proposta, tanto para o curso quanto para as atividades de pesquisa do grupo, volta-se para um momento histórico anterior, o século XVIII, e também para uma outra região, porque eu não vou falar do Brasil nem das Américas, e sim da França. Minha escolha se justifica, primeiramente, por ser o século XVIII um período que se revela crucial para entender o funcionamento da imprensa nos séculos posteriores, em especial no século XIX. Quanto à escolha de abordar o caso da França, ela será esclarecida ao longo da aula. Uma outra justificativa para o tema da aula é o fato de eu vir pesquisando, nos últimos anos do século XVIII, principalmente através da leitura do filósofo iluminista Denis Diderot. A obra do Diderot é extensa e multiforme, claro, eu não vou falar dela aqui como um todo. Eu vou abordá-la apenas parcialmente, limitando-me a alguns pontos centrais do seu texto intitulado Sobre a Liberdade de Imprensa e vou abordar também um pouco a sua atividade como jornalista, termo que eu coloco entre aspas, e como crítico de arte. Isso vai nos permitir entender, por um lado, como nasceu a noção de liberdade de imprensa no século XVIII e, por outro, vai nos permitir entender a articulação entre os elementos apontados no título da minha aula, isto é, a articulação entre jornalismo, crítica de arte, liberdade de imprensa e esfera pública burguesa. Aqui eu projeto para vocês um roteiro da aula. Primeiramente, eu faço uma introdução, já estou fazendo. Em seguida, eu vou falar da situação da imprensa durante as 3 décadas que antecederam a Revolução de 1789. Depois, da defesa da liberdade de imprensa feita pelo Diderot. Depois, eu vou fazer uma síntese mínima daquilo que o Habermas chama de formação do espaço público burguês. Enfim, vou falar do surgimento da crítica de arte e do Diderot como jornalista e como crítico de arte, e depois vou finalizar com algumas considerações finais. Continuando, então, com essa introdução que eu já comecei a fazer, eu insisto no fato de que minhas reflexões se restringem realmente ao caso da França setecentista. Cabe observar muito rapidamente que essas reflexões ficam também limitadas às décadas anteriores à Revolução Burguesa, e essa observação é importante por diversas razões. Primeiramente, para distinguir a tradição inglesa da tradição francesa, visto que, na Inglaterra, a imprensa já era relativamente livre desde o final do século XVII, pois a censura havia sido abolida naquele país em 1695. Eu disse relativamente livre porque a noção de liberdade de imprensa ainda não existia juridicamente em nenhum país europeu, sequer, portanto, na Inglaterra. O caso inglês não será objeto de minhas reflexões aqui, mas eu só queria apontar para a sua especificidade, que é devido a razões históricas, como vocês sabem, na Inglaterra, que até hoje é uma monarquia parlamentar, claro, a burguesia chegou ao poder bem mais cedo do que na França e por caminhos um pouco diferentes. Mas, concentrando-me então no caso da França, é necessário dizer que ele é
um caso de suma importância porque foi naquele país que se deu o nascimento da prática jornalística moderna, identificada a crítica de tipo jornalístico e a crítica de arte, que esta tornou-se possível devido ao surgimento de um público apreciador de pintura. Além disso, também foi naquele país que se forjaram as noções de opinião pública e de liberdade de imprensa, tudo isso em decorrência da formação do espaço público burguês, fenômeno que também se deu na França, como demonstra o Jürgen Habermas em seu livro Mudança Estrutural da Esfera Pública. Esse autor nos oferece a conceptualização cardinal para as reflexões que serão expostas mais adiante. Minha exposição deve muito também a outras leituras, entre as quais eu quero citar o artigo do Ismail Adjali, intitulado 1789 e a Liberdade de Imprensa, artigo que oferece uma ótima síntese da situação da imprensa na França nos anos que antecederam a Revolução Burguesa. Utilizei outras referências na preparação desta aula e as principais delas estão indicadas na descrição desse vídeo, então eu convido vocês a consultar a descrição para encontrar essas informações ali. Finda essa rápida introdução, eu vou começar então por expor alguns aspectos da situação da imprensa no período que vai, assim, mais ou menos de meados do século XVIII até a véspera da Revolução de 1789. Isso é imprescindível para compreender as profundas transformações ocorridas durante essas décadas no campo específico da imprensa, das atividades de impressão e do comércio livreiro. Cabe aqui um comentário sobre o vocábulo imprensa. Em francês, dois vocábulos podem traduzir imprensa: presse e imprimerie. Em português, o termo imprensa pode recobrir os dois significados, mas também é possível escolher os vocábulos prelo ou prensa para estabelecer uma distinção entre, primeiro, a máquina destinada a imprimir e a estampar, que esta sim é o prelo ou a prensa, e, segunda acepção, o conjunto de publicações periódicas de determinado lugar ou de determinado gênero. Levando em consideração essas duas acepções da palavra, quando se fala de liberdade de imprensa no século XVIII, fala-se também da liberdade de imprimir todo e qualquer escrito, isto é, a liberdade de usar livremente os prelos sem censura prévia. No século XVIII, na França, o prelo e a imprensa passaram por um desenvolvimento considerável. Porém, é preciso apontar para a existência de periódicos importantes que circulavam ainda como manuscritos. Os manuscritos ainda cumpriam um papel muito importante na circulação das ideias por dois motivos: devido a seu baixo custo e devido à censura. Baixo custo porque a mão de obra que produzia os manuscritos era menos especializada e, por isso, muito mais barata. Bastava pagar um copista, comprar uma pena, uma pluma, um tinteiro e folhas para copiar. Tudo isso era bem mais barato do que um prelo, mesmo os prelos menores, portáteis, que já existiam nos 700. Além do mais, e isso talvez seja o principal no contexto do Antigo Regime, o manuscrito tinha a vantagem de não ser submetido à censura real. Eu vou voltar a isso mais adiante. Vamos ver agora, então, qual era a situação da imprensa nas décadas que antecederam 1789, a partir de meados daquele século aproximadamente. Foram anos em que floresceu uma riquíssima e importante produção de obras políticas, filosóficas e científicas também, entre elas a enciclopédia do Diderot e do D'Alembert. A impressão da enciclopédia teve início em 1750, com a publicação de seu prospecto introdutório, e em 1751 saiu o primeiro tomo desta obra, que foi a mais importante iniciativa de vulgarização científica e filosófica de seu tempo. Ela foi editada e dirigida por Diderot, em companhia do D'Alembert, até o ano de 1772, em condições de grande adversidade devido justamente à censura do Antigo Regime. Em 1759, a obra chegou a ser condenada pelo Vaticano e proibida. Após um tempo, a publicação voltou a ser feita.
Eu citei a enciclopédia, mas eu poderia evocar incontáveis livros importantes, como O Contrato Social e O Discurso sobre a Igualdade dos Homens, do Rousseau, para citar bem poucos exemplos, e apenas um autor além do Diderot. O momento era de enorme efervescência de ideias, isso é uma coisa característica do iluminismo, e isso se refletia em debates acalorados sobre as mais diversas esferas da vida. Ao mesmo tempo, o público, então em formação, tinha naquele momento uma enorme curiosidade, tão insaciável quanto variada, e consumia com a mesma avidez tanto as fofocas da corte, quanto a crítica sobre arte dramática, as notícias sobre guerras e etc. Outro fator a considerar é o fato de que se vivia, naquele momento, o desenvolvimento da própria indústria do impresso e, por conseguinte, do comércio de livros. Havia pelo menos uma pressão nesse sentido. De modo amplo, tudo isso ocorria num contexto de convergência entre interesses econômicos e políticos, ou melhor dizendo, tratava-se de um momento em que havia uma dupla pressão. Por um lado, a pressão dos interesses econômicos, os livreiros impressores queriam ganhar dinheiro vendendo impressos, e por outro lado, a pressão resultante da opinião pública, esta ligada à formação do espaço público burguês, de que vou falar mais adiante. Algumas observações sobre a noção de opinião pública. No século XVIII, na França, a expressão começa a ser utilizada para definir as opiniões pessoais de uma parte limitada da população, essencialmente a burguesia intelectualizada, os grandes comerciantes. Essa parcela da população, fortalecida por seu capital econômico e por seu capital cultural, pretende ter acesso ao exercício do poder, ou pelo menos pretende influenciar as autoridades políticas por diversos meios, por exemplo, pela impressão de brochuras, de panfletos, de livros e pela difusão desses escritos, cujo objetivo é o de dar publicidade, é o de publicizar as suas opiniões privadas, opiniões de classe social, opiniões sobre questões e problemas que dizem respeito à ordem pública. Isso se dá durante todo o período que antecede a Revolução Burguesa e foi algo, aliás, determinante para que ela ocorresse. Essa pressão era exercida sobre o regime político vigente, isto é, a monarquia, o antigo regime, em suma, o Estado. O principal ator da pressão, como eu já disse, era a burguesia. O Estado, por sua vez, contava, no que diz respeito às questões relativas aos impressos, com todo um aparato de regramentos extremamente repressivos, entre outros os castigos corporais, as penas pecuniárias, a prisão, o degredo por delito de opinião e até mesmo a pena de morte. A pressão política da burguesia para ascender ao poder, que era inseparável da pressão dos interesses econômicos, tornava, porém, cada vez mais difícil a aplicação desses regramentos repressivos, que eram obstáculos não só para a livre expressão de ideias, mas também, sobretudo, talvez, para o comércio de impressos em geral, em particular de livros. Esse comércio passa a se desenvolver, apesar de tudo, consideravelmente a partir de meados do século XVIII, graças aos livreiros, aos homens de letras e também à opinião pública no sentido em que a defini acima. Porém, ele era um comércio que era travado pela censura do antigo regime. Eu só queria lembrar aqui que o livreiro, em francês, o libraire, o livreiro no século XVIII era aquele que imprimia e comercializava livros. Suas atividades recobriam também, naquele momento histórico, o que hoje chamamos de editor. O comércio se desenvolveu muito, como eu disse, graças a esses agentes, os homens de letras e os livreiros, mas as coisas do pensamento e o comércio de livros permaneciam, apesar de seu desenvolvimento, submetidas ao que se chama de fait du prince. Essa é a expressão utilizada para designar, no antigo regime, a prerrogativa do soberano de fazer escolhas e de tomar decisões completamente arbitrárias. No caso específico dos impressos, cabia ao monarca proibi-los ou não a seu bel prazer. As condições para as atividades de impressão e comércio de impressos
eram extremamente rígidas e estavam condicionadas a diversas regras. Por exemplo, a regra da autorização prévia, a das permissões tácitas, das permissões escritas e os chamados privilégios, esses privilégios eram uma autorização verbalmente pelo lugar-tenente-geral da polícia aos escritos que já tivessem obtido a autorização prévia. O privilégio, porém, podia ser revogado por um decreto do parlamento real, representante, portanto, do rei. O parlamento era um parlamento real, né? E o parlamento exercia, assim, uma espécie de censura retroativa sobre os escritos cuja impressão já tivesse sido autorizada pela censura, a chamada librairie. Ou seja, a impressão e o comércio passavam por diversas travas previstas no aparato administrativo estatal. Eu queria mostrar para vocês apenas essas 3 imagens, para mostrar a primeira delas aqui é uma approbation, né, uma aprovação para que uma obra seja impressa e que ela circule. Tratava-se aí de um manuscrito, né? O manuscrito submetido era intitulado Anedotas da Corte do Reino de Eduardo II, rei da Inglaterra, um romance histórico que tinha, portanto, autorização para ser publicado. No meio do slide, a gente tem, ao contrário disso, né, uma condenação de um livro, né, que é o Emílio, ou da Educação, do Jean-Jacques Rousseau, que a data está aqui embaixo, né, da imagem, é o ano de 1762, e do lado direito da imagem, um exemplo de um manuscrito, é um manuscrito do Diderot, não dos textos que eu estou citando aqui, mas apenas para vocês terem ideia de como esses textos circulavam. No caso aqui é um manuscrito autógrafo, ou seja, foi aquele que realmente o Diderot escreveu, mas existem muitos manuscritos do Diderot feitos por copistas que circularam assim, e muitos deles estão conservados na Biblioteca Nacional da França, não apenas, mas muitos deles lá. A librairie, que eu citei agora mesmo, ou seja, a censura real durante o Antigo Regime, ela contava com um corpo de 100 de censores nomeados pelo chanceler real, e esse corpo decidia se um manuscrito era legítimo e autorizava ou não sua publicação. Na época, todos os autores de manuscritos considerados atentatórios aos costumes, à religião e ao Estado eram considerados culpados e punidos. Eu já falei anteriormente sobre essas punições que podiam ir até a pena de morte. A pressão contra esse estado de coisas será crescente nas décadas que antecedem a Revolução Burguesa, graças também aos intercâmbios de ideias com países menos autoritários, e a Inglaterra é um dos exemplos, ou seja, há uma convergência de interesses objetivos, econômicos e políticos com os interesses da opinião pública. E a censura é um enorme incômodo para que se ganhe dinheiro com livros e com impressos em geral. Um enorme incômodo, portanto, para os negócios da burguesia. Nesse contexto é que se pode compreender o combate do Diderot e de outros pensadores importantes do século XVIII contra a censura. Diderot esclarece esse seu combate num libreto intitulado Sobre a Liberdade de Imprensa, no qual ele restitui o clima cultural, intelectual e político de meados dos 700 e dos anos que se seguiram e que formaram a mentalidade revolucionária. Aqui aparece a expressão liberdade de imprensa num sentido muito próximo, embora evidentemente não idêntico, daquele que essa expressão conserva até os nossos dias. Nesse sentido, a expressão significa não somente a liberdade de impressão, isto é, a liberdade de utilizar livremente os prelos, como também, e por isso mesmo, a liberdade de expressão. O texto do Diderot foi escrito entre 1763 e 1764 e circulou, como muito dos escritos desse filósofo, às escondidas em cópias manuscritas. É um texto importantíssimo que só será mais amplamente conhecido do público em 1838, bem depois da morte do autor. O Diderot nasceu em 1713 e morreu em 1784, antes da Revolução, portanto.
A circulação do texto em cópias manuscritas se dá, neste caso, por motivos óbvios, pois nesse texto do Diderot, sem dúvida, ele seria considerado atentatório ao Estado e o autor teria sido punido por tê-lo escrito. Diderot já havia tido problemas com a censura que ele havia afrontado em algumas outras ocasiões. Por exemplo, quando havia publicado, anos antes, clandestinamente, o livro intitulado Pensamentos Filosóficos, que foi logo condenado pelo Parlamento Real por ser considerado contrário à religião e aos bons costumes também. Depois havia feito circular, também clandestinamente, o texto Joias Indiscretas e, por fim, quando fez circular sua famosa Carta sobre os Cegos para o Uso dos que Vêm, ele foi condenado ao encarceramento e cumpriu pena em condições muito traumatizantes durante quase 4 meses no ano de 1749. O escrito do Diderot sobre a liberdade de imprensa é um claro combate contra a censura real. O texto propõe uma aliança com os livreiros que têm o monopólio da impressão, isto é, eles dominam completamente todos os produtos impressos e todo o processo de produção desses produtos. Essa é uma aliança difícil que não foi compreendida por muitos contemporâneos do Diderot e foi até mesmo duramente criticada por muitos. Um outro grande pensador do Iluminismo, o Voltaire, por exemplo, emitiu um julgamento extremamente duro contra essa aliança, afirmando que Diderot, ao fazê-la, tornava-se um escravo. Ao que o Diderot deu uma saborosíssima resposta que eu cito aqui. Meu arranjo com os livreiros mal acabou de ser concluído. Fizemos juntos um belo tratado, como aquele que o diabo fez com o camponês na fábula de La Fontaine. As folhas ficam para mim, as sementes para eles. Fim de citação. As sementes para os livreiros. A fábula conta como um camponês muito astuto conseguiu ludibriar o diabo ao fazer com ele um acordo. Diderot, que assume aqui o papel do diabo ludibriado, tinha plena consciência de que o acordo era desfavorável para ele em termos de ganhos, pois a aliança estabelecida com os livreiros interessava muito mais a eles do ponto de vista comercial. Afinal, eram eles que tinham o monopólio da impressão e do comércio. Nesse sentido, é que se pode entender que os livreiros ficam com as preciosas sementes que vão dar muito mais frutos, que vão brotar e fazer com que eles tenham muitos e muitos mais ganhos. Essa aliança sela um acordo entre partes que têm, naquele momento histórico preciso, convergências de interesses. Para os livreiros, interessa desenvolver o comércio dos impressos e assim ganhar muito mais, já para o Diderot, homem de letras, filósofo, enciclopedista, interessa se tornar uma espécie de assalariado dos livreiros. É preciso lembrar que no século XVIII, o filósofo ou homem de letras que não fosse nobre ou rico, e era o caso do Diderot, que não era nem nobre e nem rico, esse homem de letras, nessas condições, era obrigado a ser uma espécie de doméstico do rei. O Diderot prefere tornar-se assalariado dos livreiros e assegurar, assim, as bases materiais mínimas, modestas, de sua independência. Eu não vou entrar no caso do Voltaire, mas eu preciso apenas dizer que ele encontrou outros meios para assegurar sua independência e poder, então, escrever. O Voltaire esteve implicado no comércio triangular, isto é, no tráfico de escravos triangular, porque os cativos vinham da África, acostavam na França, no litoral oeste, e depois eram enviados às Américas. Com essa solução que nos choca, ele ganhou muito dinheiro e conquistou, desse modo, sua independência em relação ao rei ou a qualquer outro mecenas aristocrata. A aliança estabelecida por Diderot com a burguesia livreira é uma aliança liberal no sentido político e econômico desse termo, e nela se espelha, portanto, uma das reivindicações mais essenciais da burguesia, a da liberdade em todas as suas formas. Neste caso, a liberdade que se afirma através da imprensa. Aqui nós chegamos ao conceito habermasiano de espaço público burguês, que eu vou evocar de modo muito sintético.
É no seu livro, como eu já disse, intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública, que o Habermas explica como se forjou no século XVIII, nas décadas que antecederam a Revolução, esse espaço peculiar, simbólico e ao mesmo tempo físico, privado e, paradoxalmente, também público. Tudo o que foi dito anteriormente nesta aula só pode ser compreendido quando se leva em consideração esse fenômeno, a formação do espaço público burguês, também chamado de esfera pública burguesa. A emergência, a formação progressiva e a evolução histórica desse espaço coincidem, por um lado, com a ascensão social, política e econômica da burguesia enquanto classe social e, por outro lado, com a efervescência de ideias característica do iluminismo. Habermas mostrou que essa esfera é inseparável da esfera literária, porque ela foi concebida em espaços como os chamados salões literários e também os clubes, os cafés e as bibliotecas, além de ela ter se desenvolvido também graças ao jornalismo literário então nascente. Nesses espaços, e o jornal então é um deles, a arte do raciocínio público, é uma expressão do Habermas, foi aprendida por uma vanguarda burguesa culta em contato com o mundo elegante, isto é, com a aristocracia, uma parte esclarecida da aristocracia. O salão literário e o jornal são dois dos mais importantes lugares dessa esfera pública, porque eles eram, respectivamente, o salão, um lugar de sociabilidade em que se reuniam homens e mulheres letrados, um lugar no qual se exercitava uma conversação polida sobre as belas artes, a poesia, a filosofia e as ciências, e onde ocorria também, é de suma importância isso, um debate de natureza política por meio do qual a burguesia atacava o princípio de dominação vigente, o Estado absolutista, reivindicando um compartilhamento do poder com a autoridade pública, com a autoridade estatal, isto é, o monarca. Quanto ao jornal, ele era um espaço privilegiado da crítica nascente, tanto a crítica literária quanto a crítica de arte. Os periódicos na França existiam já no século XVII, mas eles se multiplicaram no século XVIII, quando apareceu, aliás, o primeiro cotidiano francês, o Journal de Paris, Jornal de Paris, que começou em 1977. Em sua origem, os jornais estavam já vinculados à esfera literária, mas eles eram considerados uma forma literária menor, onde escreviam homens de letras fracassados. Os enciclopedistas, em geral, viam muito mal os jornalistas e consideravam os jornais como um repertório de tolices. O termo jornalista, de fato, era um vocábulo pejorativo no século XVIII. Os homens de letras, e esse era o caso dos enciclopedistas, opunham-se aos jornalistas, cuja atividade eles consideravam motivada unicamente por interesses financeiros. Esta era, por exemplo, a posição de Voltaire quanto ao jornalismo, e essa referência econômica servia para discriminar socialmente os jornalistas. O Diderot também manifestou suas reticências quanto ao jornalismo, contudo, ele via de outro modo essa atividade, até mesmo por motivos biográficos, porque o Diderot era um provinciano pobre que, vivendo em Paris, praticou essa atividade. Diderot media o interesse das publicações, em geral, em função de sua utilidade para o bem público. Assim, a crítica que ele fazia ao jornalismo concentrava-se em questões de ordem científica e não se baseava nos mesmos critérios utilizados, por exemplo, pelo Voltaire. Para o Diderot, aliás, era natural e completamente admissível que escrever fosse uma atividade remunerada. Isto, justamente, é o que explica a aliança que ele fez com os livreiros. Talvez se possa dizer que havia em Diderot certa ambiguidade em relação à atividade jornalística, passível sim de crítica, porém não a ponto de impedi-lo de publicar 2/3 de sua obra em periódicos. Verdade que muitas vezes esses periódicos eram manuscritos, principalmente pela razão que eu expliquei anteriormente, ou seja, o seu desejo e mesmo sua necessidade de escapar à censura real. Mas ele também percebia no jornal uma
oportunidade, uma ocasião para atingir um público leitor esclarecido. Ele sabia que o jornal poderia proporcionar isso, os periódicos em geral. Ele tinha consciência de que os jornais se dirigiam de modo eficaz à opinião pública, que estava em formação, e atingiam um número cada vez maior de leitores. Voltando às ideias de Habermas, o salão literário e os periódicos são instituições da esfera pública burguesa que esta é um fenômeno social muito singular e, como aponta o Habermas, o espaço público burguês é um fenômeno caracterizado pelo uso público da razão no contexto do Estado absolutista do século XVIII europeu. Esse fenômeno se define por duas características centrais. Primeira definição é que, politicamente, trata-se de uma esfera de discussão, de debates e trocas que se furta ao domínio do Estado absolutista e que dirige contra ele suas críticas e seus atos políticos. Por isso, ele contém, na expressão do Habermas, o germe da desagregação definitiva da corte, que acabará, por sinal, levando ao fim do antigo regime. Um outro ponto central é que, sociologicamente, a esfera burguesa se diferencia tanto da corte, situada no campo da autoridade estatal, quanto da massa, que é completamente o povo, completamente excluído do debate. Como diz o Habermas, que eu vou citar agora, a esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a esfera das pessoas privadas reunidas em público. Elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, discutir também as leis do intercâmbio de mercadorias e as leis que regulamentam o trabalho social. Fim de citação. Entre as mercadorias que são alvo dessas reivindicações, encontram-se, de modo amplo, os produtos, vamos dizer assim, da arte, cujo processo de mercantilização se inicia muito timidamente na França no século XVIII. Esse comércio, no que diz respeito à literatura, era ainda quantitativamente incipiente e quase que se limitava aos almanaques, aos cartões postais, às obras populares. Tudo isso era vendido pelos ambulantes que circulavam a pé por várias regiões francesas, comercializando também alguns livros que eram ainda caros, porque havia um desenvolvimento, mas havia pressão pelo desenvolvimento, mas havia muitas travas para esse comércio, não é? E esses vendedores ambulantes desempenharam um papel importante na divulgação das ideias iluministas, porque por onde eles passavam, eles faziam também sessões de leituras públicas que podiam ter, inclusive, entre os ouvintes, até mesmo indivíduos analfabetos. E havia ainda também os gabinetes de leitura presentes, sobretudo na capital francesa. Esses eram estabelecimentos que desempenhavam um papel similar ao das bibliotecas públicas, embora a consulta às obras disponíveis, tais como jornais, além de livros contemporâneos e antigos, essa consulta era condicionada nesses espaços ao pagamento de uma soma, mas que era uma soma modesta. É verdade que nos 700 as condições técnicas e econômicas ainda não estavam reunidas para baratear realmente o custo dos impressos, o que só ocorreria no século seguinte, quando, depois de inventada a primeira rotativa, que passou a funcionar no Times, em Londres, em 1814, o Émile de Girardin, na França, introduziu a publicidade em seu jornal intitulado La Presse. Isso foi nos anos de 1830. O Girardin, num golpe de mestre, criou o sistema de assinaturas, o que fez baixar consideravelmente o preço dos jornais. Mas, de qualquer modo, já desde o século XVIII, concomitantemente ao processo de formação da esfera pública burguesa, concomitantemente à fase inicial de mercantilização da arte, foi surgindo pouco a pouco um novo público,
ainda evidentemente muito limitado em relação à massa da população rural e ao povo, digamos assim, citadino, que vivia nas cidades. Isso ocorreu à medida em que as obras filosóficas e literárias, bem como a arte em geral, teatro, música, pintura, passam a ser produzidas para o incipiente mercado, tornando-se pouco a pouco bens culturais, em princípio acessíveis a todas as pessoas privadas, enquanto mercadoria, isto é, bens acessíveis desde que as pessoas possam pagar por eles. Esse contexto histórico único é que permite também compreender não só o surgimento da crítica literária jornalística, como também o surgimento do chamado salão de pintura e, decorrente do salão de pintura, o surgimento da crítica de arte. Os salões, no sentido de exposição de quadros e esculturas, passaram a ocorrer de 2 em 2 anos em Paris, no Museu do Louvre, a partir de 1746. Foi nesse ano, que nasceram as bienais de pintura, que se tornaram também, a partir de 1746, abertas ao público em geral, coisa que antes não existia. O acesso a essas exposições restringia-se apenas aos membros da corte. Dessas exposições surgiu também um novo gênero literário, denominado pelo mesmo nome, salão. Um gênero que nada mais é, portanto, do que a crítica de arte, que nasceu concomitantemente à formação da esfera pública burguesa, concomitantemente também ao aumento do interesse pelos expressos, concomitantemente à pressão econômica exercida pela burguesia, pela liberdade de impressão e de expressão. Quanto ao Diderot, que produziu a crítica de arte mais importante do seu tempo, ele começou a redigir os seus salões em 1759, tendo redigido ao todo 9 volumes até 1781. A empreitada crítica do Diderot se iniciou a pedido de um amigo dele, um alemão chamado Grimm, que morava em Paris e que era diretor da revista chamada Correspondência Literária. Esse era, no entanto, um periódico manuscrito, do qual eram feitas algumas cópias, igualmente manuscritas, portanto, e que eram destinadas aos príncipes e reis da Europa, que eram, na verdade, seus únicos leitores. Embora esses textos tenham sido influentes por uma série de razões que eu não posso explorar aqui agora. Mas, por outro lado, foi justamente devido a essa circulação extremamente restrita que o Diderot pôde assumir nesses textos um tom de grande liberdade crítica. Os textos, inclusive, não circulavam na França, ou melhor, não eram destinados a circular na França. Nenhum desses textos foi publicado antes da morte do filósofo e a primeira edição completa data apenas de 1876, um século após a morte do Diderot. Bem, diante do que foi dito até aqui, cabe perguntar o seguinte: é de fato possível atribuir a Diderot a qualidade de jornalista? Esta é uma pergunta especialmente importante quando se pensa precisamente em sua atividade de crítico, pois a maioria de seus textos nesse registro foi publicada em periódicos manuscritos, como eu acabei de dizer. Mas o interesse dessa pergunta é que ela leva a entender que esse tipo de expressão, a crítica jornalística, foi justamente o modo de expressão que nasceu dessa convergência de vários fatores. Por um lado, a alfabetização crescente, o desenvolvimento da imprensa, dos transportes, e ela nasceu a fim de cumprir a função de comunicação entre os membros cada vez mais numerosos de dado meio sociocultural, distanciados entre eles no espaço, mas encontrando nessas publicações uma espécie de comunidade, E, ao mesmo tempo, surgiu também para satisfazer as pressões econômicas exercidas pela burguesia. O primeiro papel do jornalista pode, por tudo isso, parecer esteticamente nulo, porque o que ele fazia? Inicialmente, ele era destinado apenas a informar, mas quando o relato jornalístico do que se passa cotidianamente começa a se aplicar àquilo que existe de mais memorável na chamada República das Letras, as novas, então, nesse momento, se tornam de fato literárias e o jornal, então, passa a se definir como um periódico que
publicado regularmente, anuncia os livros novos ou recentemente impressos, dando uma ideia de seu conteúdo e ainda tentando dar conta também das descobertas, por exemplo, novas da ciência. Resta ainda dizer, quanto ao Diderot, que ele foi um homem que viveu com o seu tempo, de fato, participando intensamente da atualidade, algo que pode explicar sua atração pelo jornal, por esse tipo de expressão jornalística, que se define exatamente pela expressão daquilo que é atual. Assim, no caso dele, a prática jornalística foi determinante para forjar o modo de expressão muito peculiar dele, do Diderot, o que lhe permitiu, e ela também lhe permitiu habituar-se a certo intercâmbio entre diferentes suportes de expressão escrita, adquirindo assim uma grande descontração no emprego da primeira pessoa, por exemplo. Eu vou concluir aqui essa exposição de modo talvez um pouco abrupto, é que haveria ainda muito que dizer sobre problemas tão complexos e sobre um momento histórico de profundas transformações e, portanto, também de profundas contradições. Acho que vocês perceberam as contradições em tudo isso que eu disse aqui. Um momento histórico cuja compreensão parece imprescindível para a gente entender melhor certos aspectos e problemas do nosso próprio tempo, do tempo em que nós vivemos. Por isso, eu termino essa aula com um salto no tempo para deixar em aberto uma pergunta, ou talvez algumas perguntas, mas a primeira delas, que é também uma provocação, e que é a seguinte: como compreender, no mundo contemporâneo, as articulações entre liberdade de imprensa e liberdade de pensamento? No contexto histórico em que viveu Diderot, a aliança entre o intelectual, naquele tempo chamado homem de letras, não se tratava de intelectual, não se utilizava essa palavra, né? Mas no tempo dele, a aliança feita com os livreiros impressores teve, sem dúvida alguma, uma dimensão emancipatória, como eu tentei demonstrar, porque ela permitiu aos homens de letras, aos filósofos, pensar, escrever e publicar livremente em relação ao poder político vigente. Pelo menos esse foi o caso do Diderot. Essa aliança favoreceu de fato, portanto, a liberdade de expressão. Mas o que dizer da liberdade de expressão no mundo contemporâneo? E como definir aquilo a que comumente se chama em nossos dias de opinião pública? Num mundo em que se vive uma guerra permanente e violenta entre a informação e a desinformação, num mundo em que dominam as fake news e no qual as noções de liberdade e de opinião pública são invocadas o tempo todo para justificar alguns dos piores horrores de que as sociedades são capazes, como definir as fronteiras entre aquilo que pode legitimamente ser dito e escrito e o que deve ser calado? São questões espinhosas para as quais parece não haver ainda respostas. O que me parece certo é que questões como estas remetem, de um modo ou de outro, ao século XVIII, não só pelo fato de ele ter sido o momento em que nasceram os conceitos de liberdade de imprensa, de opinião pública, mas sobretudo porque foi naquele século que se forjou a modernidade política, isto é, foi naquele século em que se estabeleceram as bases das democracias liberais em decorrência do triunfo da burguesia. Para quem quiser aprofundar alguns aspectos do que foi dito nessa aula, eu sugiro 3 outros vídeos que eu postei nesse canal, especialmente os vídeos intitulados O Espírito Iluminista, Os Salões de Diderot e a Crítica de Arte Moderna, e um outro intitulado Estética de Kant para o uso de estudantes de letras. Esses 3 vídeos estão numa playlist do canal Literatura e Cercanias, que a playlist, o nome dela é Século XVIII, Iluminismo, Estética e Modernidade. Eu também remeto vocês a um livro que eu publiquei recentemente, intitulado O Passeio Vernet. Dentro dele vocês podem encontrar alguns capítulos em que essas questões estão muitas das questões que eu desenvolvi aqui estão mais detalhadas. Esse livro pode ser baixado gratuitamente, é um e-book, pode ser baixado gratuitamente no site da editora Edita Cuja,
Eu vou deixar também essa referência na descrição do vídeo e eu vou terminando aqui, agradecendo muito a atenção de quem me acompanhou até esse final de aula e qualquer reação de vocês, por exemplo, comentários, perguntas e até, por que não, curtidas, também tudo isso será bem-vindo e eu agradeço muito. Obrigada.